Muito bem, nós estamos continuando o capítulo 20. O capítulo 20, devido à sua extensão, não deu para gravar num vídeo, então você pode assistir o vídeo A, que vai do verso 1 até o verso 36, e agora nós vamos terminar do verso 37 a 47. Essa é a parte B de Lucas 20. Nós vemos em Lucas 20 que muitas perguntas são feitas a Jesus. Primeiro, a sua autoridade. Jesus responde com outra pergunta, perguntando o batismo de João. Depois, Jesus conta a parábola dos lavradores maus, que se refere exatamente aos escribas sacerdotes, eles perceberam. Jesus também fala da pedra de esquina. E depois perguntaram acerca do imposto, se devia ou não pagar imposto. Jesus também respondeu essa pergunta. Agora, você pode tudo isso assistir na primeira parte desse vídeo, Lucas 20, verso 1 a 36. E agora chega os saduceus com uma pergunta capciosa. Eles diziam que não havia ressurreição, eles queriam pegar Jesus, não é? Ensinando o princípio que era incoerente a ressurreição, dizendo de um homem casou, não deu filho, 7 irmãos possuíram, na ressurreição de quem ela será a mulher, visto que os 7 a possuíram nessa vida, e Jesus então dá um ensino tremendo da outra vida. E Jesus diz algo interessante, respondeu Jesus, começando no verso 34 de novo: os filhos desse mundo casam e dão-se em casamento. Casamento é para essa vida. Mas os que forem havido dignos e alcançaram o vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer. Olha que ensino maravilhoso. Apesar da pergunta deles, Jesus vai ensinar algo tremendo. Nós encontramos a mesma pergunta em Mateus. Mateus, Jesus responde ainda, a primeira resposta de Jesus é: errais porque não conheceis a Escritura nem o poder de Deus. Lucas não tem essa parte. Lucas simplesmente, Jesus está respondendo, mas aqui ele diz: porque já não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E nós estávamos terminando o primeiro vídeo dizendo isso, que na vida vindoura esse relacionamento familiar, ele já não existe mais, não é? Nós seremos todos filhos de Deus, nós seremos como os anjos, já não morrem mais, estaremos vivendo a vida eterna, que João tanto fala no seu evangelho, a vida eterna. Seremos filhos da ressurreição. Aqui diz que nós somos filhos da ressurreição. Iremos ressuscitar, os que forem dignos irão ressuscitar. E Jesus continua falando da ressurreição, e a ressurreição é um assunto que todo o Novo Testamento trata. Nós temos um grande capítulo da ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15. Paulo também é o maior capítulo do Novo Testamento sobre a ressurreição. Mas Cristo aqui também fala da ressurreição, nesse capítulo 20 de Lucas, e ele diz que os mortos vão ressuscitar, também o mostrou Moisés. Lembra que os saduceus criam muito em Moisés, na lei, junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, se Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos, então olha só o que Jesus está ensinando. Quando Deus falou com Moisés na sarça, Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se de fato Abraão, Isaac e Jacó tivessem morrido, deixado de existir, como os saduceus ensinavam, então Deus não podia dizer que ele era o Deus de Abraão, porque para ele, Jesus vai explicar isso, para ele todos estão vivos. Ou seja, que Abraão continuava vivo, Isaac continuava vivo, Jacó continuava vivo na presença de Deus. Então ele está ensinando que existe uma vida após a morte. E essa é a grande pergunta que todo mundo faz, que todas as religiões tentam responder, né? Para onde nós estamos indo? Será que existe vida após a morte? Ou será que quando morre se acaba tudo? São perguntas que muita gente faz. Os saduceus ensinavam que não havia ressurreição. A pessoa morreu, acabou. Materialista, muita gente crê nisso. Mas e se existe uma vida após a morte? Presta atenção, se você pensa isso, morreu, acabou, eu não perco nada por crer do jeito que eu creio. Sabe por quê? Se você tiver certo e eu tiver errado,
Você vai morrer, acabou. Eu vou morrer, acabou. Mas eu vivo bem assim. Eu creio em Deus, eu tenho uma esperança em Deus. E eu até admito que você pode estar certo e errado, apesar que não acredito, por causa do ensino aqui de Jesus, não é? Mas vamos supor, vamos inverter a coisa, que eu esteja certo, que o ensino de Jesus esteja certo e a forma como nós interpretamos está correta. Você tem a perder. Se você crê que morreu, acabou. E aí, o que acontece? Você vai perder a ressurreição, perder a vida eterna, por causa de uma teimosia sua. Não é? Então, ser cristão é a opção mais sábia que existe. Eu falo até para pessoas que creem na reencarnação. A pessoa crê, morreu, reencarnou. Eu não acredito. A Bíblia diz que o homem está determinado a morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. E eu também não acredito que se você pudesse morrer, reencarnar, Cristo precisaria morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados para nos salvar, para nos dar vida eterna. Jesus não ia sofrer tanto se você pudesse ficar morrendo e reencarnando. Mas eu admito que pode ser que você esteja certo ou errado. Então vamos supor que você está certo ou errado. Você vai morrer, vai reencarnar. Eu vou morrer e vou reencarnar. Eu perdi alguma coisa? Não. Porque se você estiver certo, você morre e reencarna, eu também morro e reencarno. Mas se você estiver errado, e por acaso a Bíblia e eu estiver certo na minha interpretação, você perde por não entregar sua vida a Jesus, por ficar crendo que você pode morrer, reencarnar, e eu não perco nada, porque eu vivo melhor assim. Entendeu? Ser cristão é a opção mais inteligente que qualquer pessoa pode fazer. Mesmo que você não tenha certeza de nada, mesmo que você não saiba nada. Se o cristianismo estiver certo, que há dois caminhos, céu e inferno, e quem aceita Cristo vai morar no céu, quem professa a fé em Cristo, quem vive para Cristo, vai morar no céu, e quem rejeita Cristo está perdido. Quem não crê é que perde. Quem não entrega a vida a Jesus é que perde. Ser cristão é a melhor opção, não é? Melhor que reencarnação, melhor do que materialismo, que morreu, acabou. Porque se esses outros estiverem certo, você não perde nada em ser cristão. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas se faz sentido para você, ser cristão é a melhor opção, não é? Porque mesmo que você esteja errado, se existe reencarnação, você reencarna. Se morreu, acabou, morreu e acabou. Você não perde nada, entendeu? Ser cristão, se você pensar bem, por questão de inteligência, vale a pena ser cristão, não é? Mas não seja cristão só por questão de inteligência, seja por questão de fé, que de fato você crê naquilo que está escrito. Não é? Então, Jesus está desmontando agora os saduceus, que dizem não haver ressurreição com essa, e que Deus, mortos vão ressuscitar. Deus falou a Moisés junto à sarça, quando chama Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Quando Moisés pergunta, qual é o teu nome? Ele disse, eu sou o que sou, Moisés. Você vai dizer que o eu sou apareceu para você. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, Isaac e o Deus de Jacó. Se esses três tivessem morto e Deus é Deus dos vivos, essa é a lógica de Jesus. Como é que não existe ressurreição? Olha, ora, Deus, verso 38, e os saduceus sabiam disso. Ora, Deus não é Deus de mortos. Se de fato Abraão, Isaac e Jacó tivessem morto, Deus jamais ia dizer, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, ora, Jesus diz, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Todos estão vivos. Adão está vivo, Eva está vivo, Abel está vivo, todos estão vivos perante Deus. Abraão, Isaac e Jacó. Todos aqueles estão vivos perante Deus. Porque Deus não é Deus de mortos, não é? Então, Jesus, com essa lógica, calou a boca dos saduceus, que dizem não haver ressurreição. E serve não só para os saduceus, hoje existe muita gente saduceu, materialista, crê que morreu, acabou, serve para você também esse texto, não é? Hoje tem gente que acredita na vida após a morte, quer que a pessoa vai e vem, vai e vem, vai e vem. Budista também ensina isso, que a pessoa vai e vem, vai e vem, vai reencarnando, até chegar ao estado de nirvana. Mas se fosse assim, Cristo não precisava morrer, dar a sua vida por nós. Jesus vai morrer pelos nossos pecados.
Entregue a tua vida, eu e você somos pecador, somos salvos pela graça de Deus, favor imerecido, não é de Deus na nossa vida, Cristo morrendo por nós. E olha só, Jesus diz, os que forem dignos de alcançar a vida vindoura, vamos nos tornar dignos de alcançar a vida vindoura. Vamos fazer parte da primeira ressurreição, que diz o livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a morte não tem poder, a segunda morte não tem poder. Vamos fazer parte da ressurreição. Ora, e havendo alguns dos escribas disseram, mestre, dissestes bem. Aqui os escribas concordaram com Jesus. Sabe que os escribas e os fariseus, eles não bicavam muito com a doutrina dos saduceus. Agora Jesus faz calar os saduceus e os escribas que antes estavam contrários a Jesus vão dizer, responder alguns que disseram, mestre, disseste bem. Jesus já tinha feito os escribas calarem. Jesus já tinha feito aqueles que perguntaram sobre o imposto calarem-se. Agora Jesus faz aqueles saduceus se calarem e os escribas concordam. Mestre, disseste bem. Verso 20, capítulo 20, verso 40 agora. Capítulo 20, verso 40. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Está entendendo o que aconteceu nesse capítulo 20? Todas as perguntas que lançaram a Jesus, todas as pegadas, as armadilhas que eles armaram, calaram-se. Porque diante dele, os seus inimigos todos se calam. Diante de Jesus, todas as religiões se calam. Diante de Jesus, todo mundo se cala, não é? E não ousavam fazer mais perguntas, mas coisa alguma. Calaram-se todos. Agora é Jesus que vai falar. Todos estão calados. Os escribas se calaram, os fariseus se calaram, os saduceus se calaram, né? Todos estão calados. Agora Jesus vai ter uma teologia interessante. Verso 41, ele diz, como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como mesmo Davi diz no livro dos Salmos, e aqui no caso é o Salmo 110, pois você pode ler, não é? Naquela época não havia capítulos e versos, isso aconteceu mais tarde, com a invenção da imprensa, então facilitou muito para a gente achar. Mas está lá no livro dos Salmos, no nosso caso hoje é o Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então mostra dois senhorios aqui. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, sentando-se à destra de Deus, põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Essa é a pergunta de Jesus. Claro que eles não podem responder essa pergunta. Vocês estão dizendo que o Cristo é filho de Davi, mas Davi lhe chama Senhor. Como é que pode ser filho se Davi vai lhe chamar de Senhor? O que Jesus ensina com esse ensino acerca desse Salmo 110, também vai falar de Melquisedeque, que o livro de Hebreus, o escritor ao Hebreus vai explorar muito a ideia de Melquisedeque, falando do sacerdócio de Cristo. Mas o tema aqui, que nos ensina, e muitos eruditos das escrituras veem isso, é que ensina que Jesus, ao mesmo tempo que ele é divino, que ele é 100% Senhor, vai se assentar à destra do Todo-Poderoso, ele também se torna humano. Então, na sua divindade, ele não pode ser chamado filho de Davi, mas na sua humanidade, ele pode ser chamado filho de Davi. Ou seja, Jesus é 100% Deus, isso é alta cristologia. Jesus é 100% homem, não é? É uma ideia difícil de muita gente entender. Os primeiros 3 séculos ou 4 da igreja, os concílios que houve, Niceia, concílio de Constantinopla, de Calcedônia, de Éfeso, todos esses concílios da igreja discutiram se Jesus era homem, se Jesus era Deus. Então, essa foi uma grande discussão, várias heresias foram tratadas nesse concílio, quando a igreja se tornou influente,
através dos seus concílios, a discussão. Então, houve 4 séculos para a igreja descobrir e finalmente chegar ao ponto que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Hoje há grupos religiosos que negam, por exemplo, a divindade de Jesus. Há outros grupos que estão ressurgindo agora, como os gnósticos, existe até a Bíblia gnóstica, que negam a humanidade de Jesus. Uns negam a divindade, outros negam a humanidade. Por exemplo, os testemunhos de Jeová negam a divindade de Jesus. Para eles, Jesus é só humano, não é o mais alto de todas as criaturas de Deus, mas não é divino igual a Deus. Existem os gnósticos que não acreditam muito na humanidade total de Jesus, que Jesus era um extraterrestre que veio à Terra e não era homem 100%, não é? Então, existem esses 2 grupos, mas o que a Bíblia realmente ensina e que foi discutido em concílios e mais concílios, que não há tempo aqui para nós falarmos em todos eles, mas eu estou dando a dica para que você pesquise: Concílio de Niceia, Concílio de Constantinopla, Concílio de Calcedônia, Concílio de Éfeso. Você pode ir lá ler. Se eu fosse falar que eu ia ficar muito tempo, então, mas aqui nós temos essa alta cristologia. Sendo divino, Jesus é Senhor, e Davi lhe chama de Senhor. Sendo humano, o Cristo se torna filho de Davi, o Messias, que é o descendente do trono de Israel. Então, Cristo lança a sua teologia e o seu ensino, aqui mesmo, e Lucas apresenta nesse texto que vai de Lucas 20, versos 41 a 44. E ouvindo, verso 45, e ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas, eles usavam aqueles manto comprido, e amam as saudações nas praças, e as principais cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes. Olha como esses escribas estavam preocupados com a aparência do que o povo via, como é que o povo os via. Esse é um pecado, a gente fazer isso. Se preocupar com títulos, com aparência. Eu, por exemplo, encontro pessoas que querem ser pastores só para ter o título de pastor. Ele não tem nem sequer a chamada para pastor, mas ele quer ser chamado pelos homens de pastores. Gente que quer ser chamada de missionário e não faz missão nenhuma, não é? É um erro, é uma coisa do ser humano esse negócio de título. Eu, por exemplo, evito dar título a alguém que não faça nada. A pessoa primeiro tem que provar o trabalho para se mostrar digno do título que ele tem. Tem que mostrar uma chamada de Deus na vida. Mas hoje, cada dia é mais comum. A pessoa quer dizer: eu sou pastor. Tem gente que acha que pastor é ganhar a vida. Tem gente que diz: vou abrir uma igreja para ficar rico, como se a igreja fosse meio de ficar rico. Meu amigo, abre um negócio. Você quer ficar rico? Abre um negócio. Evita abrir uma igreja, principalmente se você nem quer ter chamada, tem para a obra, você só vai causar escândalo, vergonha para o evangelho. Quer ficar rico? Vai abrir um negócio, né? Há tantos negócios que você pode abrir e ficar rico. Não é igreja que deixa ninguém rico. Muita gente diz: eu vou abrir uma igreja, eu quero ser pastor. Vai tomar vergonha na tua cara, vai buscar a vontade de Deus, vai ter uma chamada de Deus. Não seja como os escribas. Jesus está dizendo: guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas, amam as saudações nas praças, as principais cadeiras na sinagoga, os primeiros lugares nos banquetes. Fuja desse negócio de título, não é? Isso não ajuda ninguém. Muita gente pensa que eu sou pastor porque eu quero. Não, sou pastor porque eu tenho uma chamada. Se não tivesse, eu preferia fazer um negócio, fazer qualquer outra coisa do que fazer aquilo que eu faço. Mas eu faço por questão de uma chamada de Deus, uma convicção que eu tenho na minha vida. Tem gente que já diz: eu gostaria de ter o seu lugar. Pode ter, não é? Pode ter, mas se você não tem a chamada, se Deus não te chamou, você vai estar no lugar errado e você não aguenta ficar aonde eu estou nem sequer um mês, não é? Presta atenção. Guardai-vos, Jesus disse, os escribas, querem andar de vestes compridas, ama as saudações nas praças, as principais cadeiras e os primeiros lugares nos banquetes. Que devoram a casa das viúvas,
fazendo por pretexto largas orações. Esses escribas, quando sabia que uma mulher está viúva, ia lá, dizia que ia fazer largas orações, mas ficava para o almoço, para o jantar, devorava a casa das viúvas. A viúva já estava viúva, debilitada. Não, nós vamos orar pela irmã. Ia lá para comer, na verdade. Ficava lá o dia inteiro, dizendo, nós vamos orar de novo, vamos orar de novo. Larga as orações, e ao mesmo tempo chegava a hora do café, da comida, né? Naquela época eles não tomavam café, mas, tá entendendo a ideia? Eles ficavam lá, devorando a casa das viúvas. Esses receberão maior condenação. Vai chegar um dia em que todos serão julgados, e alguns serão condenados. Jesus disse, esses vão receber maior condenação. Com isso, nós encerramos o capítulo 20 do Evangelho de Lucas. Voltamos para o capítulo 21. Assista a primeira parte. Não deu para fazer um programa só, esse capítulo, devido à sua extensão. Nós fizemos a parte A, vai do verso 1 ao verso de número 36, e essa parte B do verso 37 ao 47. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a doce e rica comunhão do Espírito Santo. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.